O evangelho de hoje, ele é bem desafiador. Porque em vários aspectos a nossa sociedade já divergiu nisto que Jesus está propondo. E geralmente nós ainda arranjamos desculpas e argumentos para justificar a nossa situação. Chega um jovem e pergunta para Jesus: Mestre, o que devo fazer de bom para entrar na vida eterna? Jesus já pergunta: por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Começa por aí. Todo ser humano consciente da sua fé, ele jamais vai achar-se bom. Sempre vai ser insatisfeito com aquilo que ele já conseguiu realizar, porque o que ele já realizou é graça de Deus na vida dele. Então essa é a primeira coisa. Quando alguém se diz cristão e se acha melhor do que os outros, ou já se acha bom, ele já está se colocando numa situação onde ele acha-se satisfeito, onde ele acha-se justificado, onde ele acha-se resolvido. E todos nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Mas mesmo assim Jesus responde: se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Ponto final. Mas para muitos os mandamentos já são esquecidos. Esse negócio de amar a Deus sobre todas as coisas, até se diz que se ama a Deus sobre todas as coisas, mas nós nunca temos tempo para Deus. Dizemos que amamos Deus acima de todas as coisas, mas tudo aquilo que Ele nos pede nós não fazemos. Amamos Deus acima de todas as coisas, mas não temos tempo para conversar com Ele. Amamos Deus acima de todas as coisas, mas não pegamos a palavra de Deus para ler. Amamos Deus sobre todas as coisas, mas aquilo que a igreja diz para mim não vale, o que vale é o que eu penso em relação ao que eu acho que é Deus, sendo que aquilo que nós vivemos e que é pregado pela igreja é justamente a palavra de Deus, escrita e transmitida. E o jovem pergunta ainda para Jesus: mas quais os mandamentos? De repente tentando ver se Jesus diz alguns e deixa outros de fora, mas mesmo assim Jesus diz: não matarás. E trazendo para a nossa atualidade, a nossa sociedade não mata? O que nós estamos vendo agora nos jornais? Criança abortada, criança estuprada, os inocentes sofrem e os inocentes pagam. Será que isto não é contrariar o mandamento não matar? Não cometerás adultério. Então, para não se cometer o adultério, tendo que se separar de um sacramento matrimonial, se opta pelo pecado da fornicação. Então nós não casamos, aí nós não nos separamos, aí nós não cometemos adultério. Trocamos 6 por meia dúzia. Não roubarás. Nós olhamos um cenário em que qual é a esperança que nós temos diante de tantas autoridades, mas não são as autoridades. Porque quantos e quantas se podem roubar, se podem desviar, se podem sonegar,
se podem fazer qualquer coisa que saia no lucro, mesmo que seja imoral, antiético, ou mesmo que seja ilegal, a gente faz? Se a gente pode fazer uma coisa que é pirata só porque é mais barato, a gente faz? Ou não é verdade? Será que eu estou falando algum absurdo? Não levantarás falso testemunho. Nós não confiamos mais, a palavra de alguém não tem valor mais nenhum. Nós manobramos e distorcemos a realidade, cada um conforme a sua própria versão, conforme o seu ponto de vista. Honra teu pai e tua mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe são pessoas que não me amaram, não me quiseram, não me planejaram, não fizeram nada de bom para mim, só fizeram o mal. O que é honrar pai e mãe? É honrar as pessoas que fizeram com que você viesse ao mundo. Se você é uma pessoa decente, você está honrando pai e mãe. Mesmo que você não consiga estabelecer uma relação próxima, mesmo que você não consiga restabelecer um vínculo estreito, mesmo que você não consiga desenvolver sentimentos lindos e maravilhosos, mas se você consegue ser aquilo que está previsto como um bom cristão, pelos mandamentos, pelo que Jesus ensina, você está honrando pai e mãe. Então, honrar pai e mãe não é necessariamente concordar com o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Honrar pai e mãe é ter uma vida de tal maneira que mesmo aquilo que eles fizeram inconsequentemente tenha valor, porque você transformou a realidade. Você transformou a sua vida naquilo que deveria realmente ser, independente do que eles fizeram. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas o que nós mais encontramos hoje são pessoas que não amam a si mesmas, pessoas que não se valorizam. Ontem nós celebramos a Assunção de Maria ao céu, mostrando o valor do nosso corpo. A gente se escandaliza, sim, por uma menina de 10 anos ser grávida, mas a nossa gurizada, por mais que não seja uma pedofilia, quando são duas crianças, mas a nossa sociedade vive e sexualiza e erotiza crianças de menos de 10 anos de idade. Falta amor a nós mesmos, falta amor a cada um a si próprio, a valorizar-se, a dar valor a si próprio, para que as nossas crianças também aprendam e tenham valor em si, para que os nossos jovens tenham valor em si. Quando nós temos consciência do quanto nós somos amados por Deus e do valor que nós temos individualmente perante Deus e perante a sociedade, nós vamos começar a olhar para o outro e enxergar no outro o mesmo valor que nós temos. E aí é o começo de uma nova sociedade. Agora, enquanto nós não nos amamos, enquanto nós somos egoístas, mas sem saber o valor que nós temos, a gente nunca vai conseguir. Nunca vai perceber o verdadeiro sentido da vida humana, nunca vai perceber o verdadeiro valor da vida humana e nunca vai dar valor a si próprio. O primeiro que me ofereceu uma oportunidade, eu vou ir lá, eu vou apostando, eu vou entregando as preciosidades da minha vida. O primeiro que me oferecer uma vantagem, eu vou aceitar. Se depois, na época da eleição, um político me oferecer qualquer coisa, eu aceito, porque eu não me valorizo. Eu não dou valor à minha palavra, eu não dou valor à minha dignidade, eu não dou valor ao ser humano que eu sou. Amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Quem não dá valor a si, nunca vai aprender a dar valor ao próximo. Vai tratar o próximo com o mesmo desprezo que trata a si mesmo. Com o mesmo descaso que trata a si mesmo. Quando não cuida da sua vida, quando não cuida da sua espiritualidade, quando não cuida da sua saúde, quando não cuida do seu ser. Então, queridos e queridas,
Quais os mandamentos devem ser cumpridos? Esses, que sempre foram e sempre serão, e que as pessoas dizem que é do passado. Ih, o padre está falando bobagem, o padre está falando coisa do passado, o pastor está dizendo coisa do passado. A Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é um livro ultrapassado. Isso já não é mais assim. Hoje a sociedade mudou, hoje as coisas são diferentes, hoje é tudo diferente. E Jesus está dizendo: queres entrar na vida eterna? Observa os mandamentos. E se a gente já se esforça para viver os mandamentos, vamos ter muito cuidado, porque nós notamos uma outra situação aqui. Quando Jesus coloca todos esses mandamentos, o que o jovem diz? Eu tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Aqui, duas situações. Primeiro, a que eu já tinha falado antes. O que eu devo fazer de bom? Um só é o bom. Nunca eu posso achar que eu já estou pronto. Se eu posso ser melhor do que eu sou, significa que eu já não sou tão bom assim quanto eu acho que deveria ser, que eu poderia ser. Então, essa é a primeira coisa. O que ainda me falta? Significa que se eu cumprir os mandamentos eu estou resolvido? E aí Jesus vem para mostrar uma coisa muito sutil. Se tu queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus está fazendo um alerta para esse jovem para outro perigo, que é achar que os mandamentos são uma lei que precisam ser cumpridos, ou é uma graça, um dom que nos é dado. E aí eu chamo vocês para nós olharmos para quando Deus deu os mandamentos para Moisés. Qual foi a ocasião? Quando eles foram libertados da escravidão do Egito. Depois de saírem do Egito, quando foram para o deserto, Deus deu os 10 mandamentos. Ou seja, se eles tinham sido libertos da escravidão e receberam os mandamentos depois, os mandamentos não são uma prisão, pelo contrário, uma condição de liberdade deles. Portanto, para nós, os mandamentos não podem ser encarados como uma lei que nos proíbe, que nos restringe, que não nos permite viver. Pelo contrário, os mandamentos são a nossa condição de liberdade para nós podermos viver em plenitude e não nos tornarmos novamente escravos do pecado, do qual nós fomos libertados pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mandamento para mim é uma lei ou mandamento para mim é uma graça? Se o mandamento é uma lei, eu vou estar toda hora pensando, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço. Ou seja, o mandamento se tornou um peso, se tornou uma obrigação, se tornou uma restrição na minha vida. Agora, quando eu entendo que o mandamento é a minha condição de liberdade, aí eu já vivo diferente. Eu sou feliz porque o mandamento é um dom, é uma graça, é uma oportunidade de viver em plenitude o projeto de Deus na minha vida. E aí, se realmente eu amo a Deus acima de todas as coisas, se realmente eu amo o meu próximo como a mim mesmo, se realmente eu acredito e honro meus pais, se realmente eu sou honesto e não ladrão, se realmente eu sou a favor da vida, eu vou sempre defender a vida daqueles que são mais fracos. Eu vou usufruir dos meus bens para atender aqueles que precisam. Eu vou dar o meu dinheiro aos pobres, não é eu ficar sem nada, mas é o saber partilhar daquilo que eu tenho para que aqueles que têm menos do que eu possam ter dignidade. Ah, mas tem uns que têm demais e não partilham.
O que eu faço com aquilo que eu tenho? Este é o grande detalhe. Cada um vai responder a Deus pelos seus atos. Cada um responde a partir da sua vida, do seu proceder em relação aos mandamentos. Nós não julgamos ninguém, nós não condenamos ninguém. Vem à tona 2 semanas de liturgia que nós vimos as parábolas de Jesus dizendo para nós não julgarmos nossos irmãos e irmãs, mas para que a gente seja capaz de, depois de vermos 2 semanas que nós não devemos julgar, Jesus nos dizendo o que nós devemos fazer, o que é o nosso dever. E depois, uma triste notícia. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Não só financeiramente. Ele já era muito rico, já cumpria praticamente todos os mandamentos. Mas não cumpria os mandamentos como uma graça recebida, cumpria os mandamentos como uma obrigação, como uma norma, como uma imposição, uma restrição. Ou seja, olha a Deus como juiz e não como pai. Qual vai ser a nossa decisão diante dos mandamentos? Ir embora? Eu não consigo viver isso que a igreja pede, então eu saio da igreja. Eu não gosto de viver comprometido como se prega para ser, então eu deixo. O jovem ficou cheio de tristeza porque era muito rico e foi embora. Nós vamos embora também? Qual é a minha decisão? Permanecer, ficar, me tornar melhor? Viver a graça, viver o dom, viver a liberdade que Deus me dá pelos mandamentos? Que o Senhor nos ajude e nós possamos fazer a escolha que definitivamente nos liberte de todos os nossos pecados, que nos liberte também da morte e nos garanta a vida eterna. Queres entrar na vida eterna? Cumpra os mandamentos. Seja generoso com os teus irmãos e irmãs e olhes para Deus como um pai que te dá graças e não te impõe regras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.